O senhor foi um dos principais desmistificadores da chamada teoria da democracia racial no Brasil. Teoria essa que foi desenvolvida pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freire. Qual é o peso que o senhor vê de Gilberto Freire na sociologia brasileira exatamente? Bem, eu acho que não se deve avaliar o Gilberto Freire no plano exclusivo da discussão da posição do negro e da relação entre negros e brancos na sociedade brasileira. Ele possui uma obra sociológica ampla, não é? É claro que ele representa uma perspectiva que muitos diriam da sociologia oficial, quer dizer, da sociologia da Casa Grande. Mas a obra dele é uma obra que transcende ao plano mais limitado que diz respeito ao mito da democracia racial. Aliás, esse mito é velho, ele não foi criado pelo Gilberto Freire. Seria uma injustiça dizer que ele criou esse mito, ele não exerceu papel nenhum na criação desse mito. O muito que se pode dizer é que ele não contribuiu suficientemente para esclarecer objetivamente as desigualdades que são comuns, porque ele não estudou só a sociedade escravista, estudou também o Brasil moderno, como emerge esse Brasil moderno. Portanto, ele poderia ter desmascarado a nossa realidade de uma maneira mais ampla. E qual é a sua visão pessoal sobre o problema do negro? Aliás, é o tema que o senhor já desenvolveu em vários livros. A minha posição é uma posição de quem nasceu em Cortiço, de quem viveu em Cortiço. Eu conheci, antes de ir para a escola superior, eu vivi como homem, como criança pobre, como pessoa de origem humilde e convivi com negros e brancos pobres. Portanto, eu não podia ter uma visão da sociedade brasileira que era mistificadora. Ao ir para a universidade, eu já conhecia o mundo e conhecia a partir de uma experiência pessoal dolorosa. Isso leva ao trabalho que eu fiz na USP, um caráter inconformista permanente, não é? Agora, a pesquisa que nós fizemos, eu e o professor Bastide, com uma ampla colaboração de assistentes e estudantes e pessoas do movimento negro que colaboraram conosco de uma maneira intensa, essa pesquisa foi muito objetiva, foi muito documentada. Os livros que nós publicamos não são livros ideológicos, são trabalhos de caráter científico. E nós pudemos provar ali, de uma maneira objetiva, que o movimento negro de 30, de 40, tinha razão, não é? Era um movimento de desmascaramento, um movimento que criou uma contra-ideologia racial no Brasil, que mostrava que havia duas versões da realidade, uma a da sociedade oficial. Quer dizer, se a gente partisse da Constituição, dos códigos, da consciência das classes dominantes, nós teríamos a ideia de que no Brasil não existem problemas, e nem mesmo problemas raciais. Enquanto que o próprio negro apresentava a sua consciência como objetiva, crítica e antagônica a essa fraude da realidade. E se batia pelo que os negros naquele momento chamavam a segunda abolição. Quer dizer que a nossa pesquisa foi muito mais na direção da consciência que eles tinham da realidade brasileira, mostrando que aquele movimento que eclodiu aqui, principalmente na década de 30 e chegou a ir até 50, que aquele movimento era um movimento criativo, que teve uma importância histórica, que permitiu ao negro descobrir alguma coisa sobre ele mesmo, sobre a sociedade brasileira, opondo a visão mistificadora da raça dominante uma visão esclarecedora e antagônica
da raça dominada. Quer dizer que a nossa pesquisa teve essa importância de suscitar uma nova visão da sociedade, em termos da sua composição racial e em termos de sua estrutura econômica e de sua evolução histórica. Alguns estudiosos, como Abdias do Nascimento, sustentam que o Brasil seria o maior país negro fora da África. Eu queria saber se o senhor concorda com essa afirmação e se ela for verdadeira, se durante o tempo, pelo aumento da população negra, se essa população vier a ser maioria, que reflexos isso pode ter na estrutura de poder aqui dentro? Bem, aí que o Brasil é uma nação na qual existe uma grande massa negra e mestiça, isso é verdadeiro. Agora, que seja a maior concentração de negro fora da África, eu não sei, quer dizer, eu nunca me preocupei em fazer uma comparação, quer dizer, isso aí podem ver uma limitação no campo de informação. Eu já dei um curso comparado sobre relações raciais, apanhando o Brasil, África e Estados Unidos. E vejam como o professor, às vezes, está mal informado. Quer dizer, eu nunca me preocupei em determinar quantos negros existem nos Estados Unidos em comparação com o Brasil, não é? De modo que eu não sei dizer se realmente nós somos a nação que contém mais negros depois das sociedades africanas. Agora, é claro, se se compreende a massa de população mestiça, o Brasil seria realmente uma nação de forte concentração de população negra, não é? Agora, o reflexo na estrutura de poder, eu preferiria pensar a relação muito mais em termos de classe do que em termos de raça. É claro que a condição racial é muito importante e o negro vai ser sempre, enquanto não houver democracia no Brasil, o nosso melhor ponto de referência para determinar que o Brasil não é uma sociedade democrática. Não é? E por isso ele vai ser sempre o melhor indício que nós temos do que deve ser uma democracia no Brasil. Uma democracia deve ser um regime político, econômico, cultural, social, que permita estabelecer igualdade entre todas as raças. Portanto, só se pode pensar isso em termos socialistas, não em termos capitalistas. Agora, se se pensa em termos de classe, aí se pensa em termos da relação que há na luta política entre aqueles que são espoliados e aqueles que são os espoliadores. Seria necessário combinar raça e classe para se entender que o antagonismo racial só será fecundo, só será dinâmico, gerar forças inconformistas quando ele se exprimir através de luta de classes. Quer dizer que o maior radicalismo pode ter origem no negro proletário, mas é preciso que esse negro não esqueça que ele é proletário. Entende? Quer dizer que não é suficiente ressaltar o aspecto racial. É necessário combinar classe e raça e entender que os problemas do negro proletário são da mesma natureza que os problemas do branco proletário. Embora o negro proletário tenha um elemento discriminativo a mais, porque há uma distância que nós podemos medir em termos de pobreza, há um obstáculo que nós podemos medir em termos de pobreza e que afeta o negro de uma maneira muito mais violenta do que o branco. É por isso que, num pequeno trabalho que eu escrevi, eu sustentei que é preciso ir além da pobreza para entender o dilema do negro. É preciso, portanto, combinar classe e raça e entender politicamente as duas realidades para se projetar o que deve ser o Brasil como sociedade igualitária no futuro.